Coisa para vocês ouvintes aqui do Bom e do Melhor. Você sabe, Danilo, que eu sempre tive bicho de estimação, desde que eu me conheço por gente. Acho que eu tinha, 5 anos a gente começou a ter cachorro. E até 3 meses atrás eu não fiquei um dia sequer sem ter um bicho de estimação. Você tinha também? Eu tive um labrador, ficou com a gente 16 anos, morreu em janeiro de 2017. Mas fui ter, assim, tarde, quando a gente foi pra Sorocaba, né? A gente saiu daqui de São Paulo, eu e minha irmã, com 5 anos e meio. E a gente foi pra Sorocaba, a gente deve ter ficado, sei lá, uns 3 anos por lá. E depois que a gente foi ter cachorro já numa casa, que tinha mais espaço, né? E daí, em 2017, a gente ficou esse intervalo. E na pandemia, né? É aquela coisa, né? A gente tá mais tempo em casa, tem mesmo... Sente falta de ter um bichinho e tal. Minha irmã decidiu pegar o Fred, que você bem sabe, os ouvintes muito também. Muito lindo, Fred. Em casa, já tá com quase 1 ano, faz 1 ano agora em agosto. Coisinha mais linda, gente. Agora, eu, em contrapartida, perdi na pandemia o Luke com 21 anos. Um Schnauzer que foi um grande parceiro da gente, mas mais ainda, eu acho que a gente tem que falar, quando a gente fala em ter um pet, em posse responsável. E pra gente falar sobre esse assunto hoje, Rodrigo de Aquino tá com a gente, ele que é especialista em felicidade, em bem-estar, e mais do que isso, né, quando a gente fala em ter um pet, né, Rodrigo, a gente fala na responsabilidade da gente também não querer humanizar o bichinho, né? Perfeito. Bom dia a todos. Tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Kátia, você chegou num ponto, já chegou chegando num assunto que é muito importante, né? Sobre a humanização dos pets. Porque o que acontece? A natureza do animal, ela é diferente da nossa natureza. Sim. Por mais que eles tenham saído do quintal e tenham entrado em casa, eles têm uma outra natureza, né? E a gente precisa respeitar isso. A gente recebe tanto carinho deles, a gente recebe tanto amor, entender, de respeitar o timing de cada um desses bichos, porque o gato tem uma história, o cachorro tem um gato, tem uma outra história, o calopsita tem outra história. Sim. E a gente precisa ter esse respeito, porque muitas vezes a expectativa que a gente tem em relação a esse bicho, a esse animal, não é o que ele vai poder entregar pra gente. E aí tem essa frustração no meio do caminho, né? Pois é. E eu acho que pro animal também, né? Porque tem muita gente que fala, o meu cão, e aí dá um nome de gente pro cachorro, fala assim, é meu filho. Eu falo, gente, pro bicho deve ser tão complicado ele entender isso, porque ele tem, cara, ele é um cachorro, ele é um gato, ele é de uma outra espécie. Como que ele vai entender que a partir de então, tudo aquilo que o instinto dele mostra, ele não vai poder usar? Uma coisa, por exemplo, o Danilo, a irmã dele e o Fred, eles formavam um núcleo familiar, né? Uhum. E existe um benefício em relação a essa história dessa humanização dos animais. Vamos tentar olhar o lado bom dessa história, né? Foi por conta disso que teve todo um desenvolvimento científico para você conseguir trazer longevidade para esses animais, o cuidado desses animais, porque antes era só um bicho do quintal. Sim, né? sim. E essa humanização fez com que o mercado veterinário, de saúde animal, pudesse desenvolver alimentos melhores. Não, isso eu concordo. Mas eu digo da humanização negativa, de você criar uma expectativa, você mesma criar uma expectativa em relação ao animal, que ele vai ser o seu filho. Então, quer dizer, tudo que você teria ou quisesse numa criança, você vai querer no seu pet. E nem sempre o pet, o animal, enfim, ele tem aquela predisposição a conseguir preencher uma lacuna tão grande na tua vida, né? Então, por exemplo, eu tive o Luke, 21 anos, né? E o Luke, ele viveu bastante para um Schnauzer branco, que ainda é mais difícil, nunca teve doença nenhuma, viveu bastante e faleceu porque ele já estava com todas as vértebras, com complicações pela idade, né? Mas ele era tratado com muito carinho, muito amor, mas assim, a ração era comida de cachorro. Ele tinha, depois, comida para idoso. Ele fazia os passeios, porque um animal é extremamente importante isso, precisa disso. Então, ele saía todo dia para passear. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Às vezes, assim, eu quero humanizar, então eu adoro chocolate, eu vou dar chocolate pro cachorro. Mas chocolate é um veneno para cachorro. Então, eu vou dar uma maçãzinha, eu vou dar um pedaço, não posso dar fruta cítrica. Então, é a gente se conscientizar de que pra gente, quando ele parte, é como se partisse um filho da gente junto. Mas que a gente trate como um animal nesse sentido, entendeu? Isso, perfeito. Porque, como você falou, porque na verdade eles fazem parte da família. Fazem.
como você acabou de falar, ele como se fosse um filho, mas a gente precisa entender, né, que da natureza animal. E aí, a minha especialidade está muito mais no humano do que no bicho. Mas, de qualquer forma, o quanto que a gente acaba projetando neles, né? Quando a gente põe sapatinho, roupinha, bebezinho, né, a gente tira a natureza do bicho. O que a gente está falando da gente? Eu acho que essa que é a grande história, o que nós estamos dizendo da gente. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente vem de uma origem natural, da natureza. A gente não nasceu para estar entre... A nossa natureza não vem do concreto, né? Por isso que estar perto de um animal, né? E quando a gente tira o animal da natureza dele, como você está dizendo, a gente também tira um pouco do bem-estar do bicho, né? Então é importante a gente ter essa consciência. Se a gente quer que ele continue trazendo para a gente alegria, amor, autoestima, tantos benefícios que eles trazem para a gente também precisa respeitar isso, porque ele só consegue dar para a gente esse melhor quando ele vive num ambiente com bem-estar. Eu acho que nesse ponto você tem total razão. A ciência até já comprovou, né, que as pessoas que acabam tendo bichinho de estimação acabam tendo uma qualidade de vida maior, acabam tendo mais felicidade, acabam aprendendo a compartilhar as emoções e os momentos com outros, né? Então, nesse caso, com o bicho, mas também isso se multiplica com pessoas, né, Rodrigo? Por exemplo, no Relatório Mundial da Felicidade, todo mundo fala do Relatório Mundial da Felicidade feito pela ONU, a gente lembra sempre assim, do país mais feliz do mundo, né? Mas no relatório que saiu agora, no ano passado, ele fala sobre a importância dos pets na pandemia, que foi um pouco do que vocês falaram agora na abertura, né? Porque o que eles trouxeram para a gente? Senso de conexão. O que é isso? Muita gente ficou isolada em casa, mas elas tinham um cachorro para abraçar. Elas tinham um cachorro para trocar afeto. Alento para essas pessoas, trazia uma dose de ocitocina, que é um neurotransmissor, uma neuromolécula que fala do amor, né? E isso trazia muito bem-estar para as pessoas. Mesmo quando você acabava passeando com um cachorro na rua de máscara, não sei o quê, você acaba sempre encontrando com outro tutor no meio do caminho. Sim. Né? Existia uma conexão. Então, a relação e o benefício que o animal traz para a gente, no caso o cachorro, o gato não sai para passear, né? Mas eles também extrapolam a nossa relação para fora de casa, porque tem sempre um assunto com alguém no pet shop, na lojinha ali, quando você está pegando um assunto, quando você está pegando um produto, tudo isso acaba trazendo conexão. E nesse momento da pandemia foi muito importante. E quando a gente fala sobre tudo isso, né, Kátia, o que acontece? A pessoa fica mais tranquila. O animal de estimação, ele consegue diminuir a ansiedade de uma pessoa. Quando você diminui a ansiedade, você diminui o estresse, você melhora o sistema imunológico, você melhora o sistema de sono, ele traz vários benefícios nesse sentido, desde que o bicho desde que ele tenha a sua natureza preservada, que aí a gente volta para o começo da nossa história. Né? É verdade. Rodrigo, mas passando aí a pandemia, não é? O balanço, você aposta num balanço mais positivo ou negativo? Porque o que a Kátia falou também é importante, não é? Que é a responsabilidade mesmo afetiva com esse bicho, né? Não é pegar... Depois você vai sair de casa, vai deixar de fazer home office e o bicho, Não, né? Exatamente, né? Porque a pandemia vai trazer mesmo mudanças significativas e permanentes na vida da gente, né? Algumas empresas até mesmo se livrando dos imóveis que tem aí em grandes escritórios. Você viu grandes bancos, né? Grandes bancos também se livrando desses imóveis e tudo mais. Mas, passado isso, né? Você aposta que essa felicidade que o bichinho trouxe na pandemia vai mexer mesmo com o ser humano e as famílias vão, né, passar a enxergar mesmo isso com mais carinho, com mais afeto? Ou você é mais pessimista nesse cenário, hein, Rodrigo? Eu sou sempre otimista, mas eu acredito que as pessoas melhoram quando elas querem, né? Muita gente fala assim, a pandemia vai mudar as pessoas. Não. Mudou e melhorou quem quis. É verdade. Como já ia melhorar antes quem queria melhorar, né? Exatamente. Então, o que acontece agora, né? Pensando nesse modelo agora, porque já tem pets, e aí, por conta desse meu estudo agora de impacto, e por que eu estudo o impacto, essa relação entre pet e tutores? Exatamente por conta desse ambiente corporativo, né? As pessoas, elas foram para dentro de casa
Elas trouxeram o escritório para dentro de casa e, nesse primeiro momento, os cachorros começaram, os gatos e as calopsitas, começaram a viver um ambiente que eles não estavam acostumados de casa. Uhum. Agora, já tem gente fazendo um movimento híbrido, né? Meio casa, meio escritório. E já tem pet não querendo fazer o daycare nos pet shops. Porque eles estão tão acostumados a ter os seus tutores e as crianças dentro de casa, né? Que eles não querem mais, porque eles querem ficar junto dos seus donos. Cria uma ansiedade no bicho também, Sim, né? E aí acaba criando uma ansiedade no bicho. Então, os seres humanos, quando eu estou falando toda hora, né, que o bicho, ele precisa, que o animal precisa ter um ambiente de bem-estar para gerar bem-estar para todos, é exatamente nesse sentido. A gente já precisa começar a olhar também para isso, para que quando todo mundo sair da pandemia, as crianças voltarem para a escola em tempo integral, as pessoas poderem trabalhar e voltar, como que vai ficar o pet? Esse pet que veio por conta da pandemia, né? Pois é. Os pets que já eram antes da pandemia e que começaram a se acostumar a ter carinho ou presença o tempo inteiro. Isso cabe muito à responsabilidade do humano, do tutor, né? Sim, porque se a gente analisar friamente, vamos lembrar de algumas épocas, por exemplo, quando saiu lá o filme do 101 Dálmatas. Ai, como os dálmatas são lindos, são fofos. As pessoas iam lá, compravam dálmata, e o dálmata é uma raça temperamental, geniosa, que muitos não gostam de criança. Aí o que as pessoas faziam? Catavam um filhotinho, ai que lindo, é do 101 dálmatas. Depois o animal tem um temperamento diferente do que você precisa e abandona o cachorro. Eu vou te falar, Rodrigo, eu tinha no sítio, eu cheguei a ter 20 cachorros, pegando de idosos, não todos juntos, eles eram de 8 em 8. Mas de cachorro abandonados, mas de todas as raças, com todas as idades. Então, por exemplo, eu te falei que o Luke morreu com 21 anos. E um cachorro idoso eu mudei em outubro. Então, nesse processo de transição de um apartamento para o outro, eu conversei com o veterinário, eu falei, olha, para o cachorro vai ser um sofrimento, ele está meio ceguinho, está meio surdinho, e tem o Leandro, que sempre passeou com... Que, na verdade, ele tem um hotelzinho de cães, e ele passeava com o Luke e a Meg, que era outra cachorra, já há 14 anos para mim. Então ele falou assim, olha, ele já conhece a casa do Leandro. É melhor você deixar ele 2 meses, 3 meses na casa do Leandro, até você ter a casa em ordem, sem ninguém diferente que vai morar na casa, para você trazê-lo. O ambiente é diferente, ele vai ter que mapear como um GPS a casa de novo, que ele não enxerga direito. Então ele vai ter um sofrimento nesse período. Então não pode ter gente estranha na casa, que a gente estava em reforma. Então você vê, isso tudo gera custo, isso gera você saber que você também vai ter que modificar aquilo que você gostaria de fazer em prol do animal. Em contrapartida, o animal te traz muita felicidade, mas que as pessoas às vezes descartam os idosos. Acabam descartando os parentes mais velhos, os animais mais ainda. Então, eu acho que a conscientização que a gente tem que ter... Eu amo bicho, eu amo todo tipo de bicho. Eu já tive coelho, quando meus filhos eram crianças, a gente teve de tudo. Periquito, que criava para a gente ver os filhotes nascendo do ovo. Eu acho super importante. Mas que a gente tenha consciência que eles não vão sozinhos trazer a felicidade que a gente busca. E aí eu acho, né, Rodrigo, que esse momento de pandemia também está mostrando o lado B de todos nós, né? A gente está mais impaciente, a gente está ansioso, a gente está colocando expectativas em tudo, menos na nossa responsabilidade de escolha, né? Eu acho que você traz uma questão, Kátia, que é o seguinte, é a autorresponsabilidade, né? A minha autorresponsabilidade com as minhas escolhas, a responsabilidade com as minhas decisões. E a partir do momento que eu recebo o amor desse pet, eu tenho responsabilidade em oferecer para ele o melhor, né? Sim. E isso não tem, e aí a gente tem que pensar muito do quanto isso fala do ser humano, né? Do indivíduo. E aí quando a gente se torna um ser humano melhor, a gente cria um mundo melhor. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Que essa relação nossa com os pets acaba sendo uma grande metáfora da nossa relação ao redor, né? Então, quem acaba pegando um animal de estimação pelo impulso,
tem que aprender a se responsabilizar pelos seus sentimentos, Sim. pelas relações que tem no mundo, né? Tem que se responsabilizar com o cuidado com o outro. E aí você começa a ver, nesses números todos que você está dizendo, né, como é importante a gente ainda trabalhar a questão da empatia, da Sim. compaixão. Tem um estudo, por exemplo, que é um estudo de Israel. Uhum. Pessoas que investem $5 para comprar uma coisa para o seu pet, acaba ficando mais feliz do que quando ele esse dinheiro para si mesmo. Uhum. Obviamente que eu estou falando do quê? De pessoas que têm relações afetivas com o pet. Sim. Né? E isso a gente aprende com a relação, e aí também você tem estudos super importantes na psicologia positiva que falam dos atos aleatórios de bondade. Que quando você um ser humano faz uma bondade para um outro ser humano, quem praticou a bondade fica muito mais feliz do que quem recebeu. Sim. Isso você tá se ligado sente com bem, a essência né? do humano, né? Uhum. Ô, Rodrigo, Aí volta um pouco pro que o Danilo falou. Qual é a minha expectativa? Que as pessoas comecem a florescer o seu melhor lado, viu, Danilo? Especialista no assunto e tem esse estudo aí, né, traçando esse na vida das pessoas. Fala um pouquinho das crianças, né? Porque até os médicos falam isso, né? Da importância de ter um bichinho para crianças. Até crianças, né, Kátia, que sofrem com algum tipo de doença mesmo ali, que tem algum tipo de síndrome também. Os médicos recomendam porque você vai se tornar uma pessoa mais sociável, vai buscar ali a empatia, o cuidado, não é? O amor, enfim. Fala um pouquinho, você tem nesse estudo também, Rodrigo, o impacto do pet na criança e na vida, no início da vida de uma pessoa? Olha, vou ser sincero com você, voltado para a criança, eu não tenho isso, mas eu posso falar para você algumas coisas fazer uma comparação nessa história. Uhum. Assim como tem estudos que falam super dos benefícios dos animais para a saúde, inclusive física, do ser humano, né, que melhora o sistema cardíaco, depressão, etc., que falam o lado B dessa história, que os animais podem trazer alergia, podem trazer carrapato, podem trazer sujeira para dentro de casa, mas veja bem, isso acontece porque o ser humano, de uma certa forma, foi negligente com o bicho, né? Uhum. Sim, claro. Então, o que acontece? Oi? Eu falei sim, isso mesmo. Não, e aí o que acontece, né? Faz mal, por que faz mal? Faz porque, de repente, o ser humano ele foi negligente. Como a criança, né? O ser humano também tem que, então, o ser humano pai, tem que ter uma noção de quais são os limites do seu filho, né? E entender se naquele momento a criança tem maturidade para ter um bichinho, como que vai funcionar tudo isso, porque de uma certa forma, o que o cachorro vai ensinar? O cachorro, o gato, ou o coelho, ou qualquer outro animal que você leve para dentro de casa. Você pode ensinar você pode ensinar responsabilidade para uma criança, brincar melhor um com o outro, né? Criar laços, criar conexões. Tem muitas crianças que são tímidas que podem, através de um animal, ampliar sua rede sua rede social, porque isso acontece com os humanos. Então eu entendo que também, de uma certa forma, para uma criança isso pode ser bacana. Seja porque ela vai ter um assunto na escola, seja porque ela vai passear com esse cachorrinho na rua e vai encontrar outras crianças e ela vai quebrando o gelo. O animal é um bom quebra-gelo. Uma das maiores fontes de felicidade humanos, né? Então, o passeio do cachorro com o seu tutor, seja ele um tutor adulto ou pequeno, ele acaba sempre sendo um ponto de conexão com outras pessoas. Então, eu acredito que o mesmo benefício que ele pode trazer para um adulto, também pode ajudar muito no desenvolvimento de uma criança. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à postura das pessoas na pandemia, eu não sei se eu que tenho acompanhado muito o noticiário, tenho também ido mais para um lado de ficar atenta a isso, mas me parece que as pessoas de um tempo para cá, com a pandemia, estão mais intolerantes, mais agressivas, mais impacientes. A gente acaba vendo as pessoas explodindo por coisas tão bestas. Esses dias a gente viu nos telejornais um policial que estava lá criança,
pequenininha, com o pai e a mãe e a criança chorando. Ele jogou pedra na criança, na família. Campinas, não foi? Em Campinas, foi. Aí você fala, gente, mas como pode um negócio desse? Quer dizer, o que leva, e ainda um policial, uma pessoa que você, né, sabe toda a pressão da categoria, da profissão, mas ao mesmo tempo da responsabilidade de você agir de uma forma correta, você percebe isso, quer dizer, a pandemia também hoje tem deixado as pessoas mais assim, sabe, faltando uma gota para transbordar. As pessoas elas ultrapassaram o limite do estresse, elas passaram a resiliência e elas já estão no estresse crônico, né? Porque é uma pressão muito grande que todo mundo está sofrendo agora. Isso a educação emocional, Kátia, para conseguir lidar com essas coisas todas. Então, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que estão procurando através de lives, através da internet, através de bate-papo, encontrar esse centramento, porque entendeu que ou você vai buscar um centramento, ou você vai perder a mão, né? E tem outras pessoas que ainda que elas ignoram esse assunto, ou elas acham que isso é uma bobagem, né? Que acha que você fazer 1 minuto de respiração de manhã, de tarde, de noite é uma bobagem, mas isso ajuda tanto na questão do autocontrole, isso ajuda tanto você conseguir ter um senso de presença na hora de um destempero do outro, né? Então, isso tem acontecido porque está todo mundo sob pressão. Não tem gente, o que tem, na verdade, está todo mundo numa tempestade, algumas pessoas no iate, outras pessoas num galho no meio do mar, né? E também, né, Rodrigo, só complementando também, né, por exemplo, a minha realidade é da Kátia aqui, não é? A gente ainda se desloca, né, de casa para o trabalho, a gente encontra aqui com algumas pessoas enfim, mas tem pessoas que realmente, por necessidade, por outras questões, estão isoladas mesmo, né? Então, tudo isso, uma pessoa que está confinada num apartamento pequeno, né? Perdeu o emprego, está com uma família, todo mundo lá, a escola não está rolando, tem que fazer EAD, todo mundo enfurnado naquele apartamento pequeno, isso também vai consumindo e vai trazendo também todos esses elementos que a Kátia falou, a intolerância, a impaciência, a pessoa fica mesmo, qualquer barulho de um vizinho que coloca uma música fim de semana já fica revoltado, com raiva, tudo isso mexe, né, com a pessoa. E agora, fazendo uma ponte com a pauta, né? Agora, imagina, por exemplo, você é vizinho de um cachorro que fica latindo o dia inteiro. Sim. Né? Então, o que acontece? Nós, tutores, temos responsabilidade com os animais, porque lembra que eu acabei de falar sobre os relacionamentos são a maior fonte de felicidade. Agora, também pode ser de desamor, porque você pode criar desavenças com o seu vizinho por conta do seu animal que ele está sendo descuidado. Né? Então, como é importante você ter esse olhar, porque quando o cachorro passa um dia inteiro latindo, ele está o dia inteiro falando, por favor, cuida de mim, por favor, cuida de mim, por favor, cuida de mim. Ou a falta de não colocar limite também para o animal, né? Também, exatamente, mas isso também é responsabilidade de quem? Do próprio tutor. Do tutor, que acaba humanizando o bicho, ai, tadinho, ele só tá querendo carinho, ai, tadinho. E a pessoa acaba empurrando com a barriga a responsabilidade de diminuir esse estresse do bicho. Porque isso é importante de falar. Um cachorro que fica latindo, ou um gato que fica miando o tempo inteiro, ele não está saudável. E isso eu não sou veterinário, mas eu ouço isso de veterinários há muito tempo, né? Também acho que o bicho, ele pega a energia da casa, do ambiente das pessoas também, dos tutores, ali, né? Então, se o dono está ansioso, estressado, isso acaba passando de alguma forma para o bicho também, não, Rodrigo? A gente pode falar de alergia, uma coisa meio Mantovani, mas a gente também pode falar uma coisa comportamental, né? Sim. Uma coisa porque comportamento gera comportamento. Então, quando a gente está falando de um animal que ele é agressivo, que um animal ele é ansioso, por isso ele geralmente, isso frase de veterinários, ele reproduz o comportamento das pessoas, dos humanos que estão ali, né? Então, quando a gente vê que aquele bicho, que aquele animal, ele está agressivo, que ele está fazendo xixi no lugar errado, ele não está te provocando, ele está mostrando que tem alguma coisa errada com ele. Outro dia, que o gato, quando faz xixi fora da caixinha, é geralmente porque ele está com problema de saúde. E a gente acha que ele está desobedecendo, né?
E a gente falou assim, e olha só, tá chamando a atenção porque eu fazia o dia inteiro fora de casa. E aí você não acaba não tomando uma atitude, não se diante daquele ser que ele está ali porque você escolheu e ele sempre te deu tanto amor, tanto carinho, tanto afeto. Ele já te ajudou tanto nessa vida, te acolhendo no momento de tristeza, celebrando com você tantas coisas. Então a gente tem responsabilidade em cuidar deles. Porque quando a gente faz isso, a gente também tem uma Isso é muito importante a gente falar. O jeito que a gente trata o bicho também fala muito da gente pra gente mesmo. Sim, é verdade. E a gente vai construindo... E aí fica a pergunta, qual é a outra imagem que a gente está criando da gente quando a gente maltrata um bicho, quando a gente maltrata um animal de estimação? Agora, voltando um pouco, se a gente pensasse um pouco antes da pandemia, a gente já via um movimento de muitas empresas, internacionais principalmente, que estavam valorizando os seus funcionários de uma forma diferente. Por exemplo, pensando no bem-estar, então tinha uma sala de relaxamento para a pessoa poder ficar. Aqui a gente tem uma pracinha arborizada, maravilhosa aqui dentro do prédio. E aí você olha lá os passarinhos, tem mico que vem passando. Então, assim, você fica 10 minutos, mas parece estar fora de São Paulo. E a gente via por Google e outras empresas que tinham espaços destinados justamente às pessoas pararem, esquecerem do trabalho e darem continuidade depois de terem parado e respirado o que você disse. Você acha que com a pandemia a gente foi por um caminho inverso disso? Quer dizer, as empresas que não estão mais querendo que as pessoas vão até as suas empresas e façam home office, mostraram uma situação e agora estão mostrando o lado B diferente? A gente não pode generalizar. Não, tá? Claro, generalizar nunca nada. Porque, né? Porque tem muitas empresas que elas estão dando suporte para os seus colaboradores, trazendo... Não, suporte sim, mas assim, eu tenho suporte, eu fiz o programa 90 dias lá de casa. A gente fez, eu, o Rodrigo e o Neri. Só nós três, da faxina até a presidência, para colocar o programa no ar inteiro. E a parte técnica era feita só pelo Rodrigo. Então, você vê, a gente teve uma estrutura gigante da Band, mas é uma pressão muito maior que a gente se coloca. Por mais que a empresa te dê uma estrutura, te dê toda a oportunidade para você fazer, quando você está em casa, você tem hora para começar, mas não tem para terminar. E não são as pessoas que te obrigam a isso. Às vezes era 10h30 da noite, a gente estava marcando call com o cliente, a gente estava procurando coisas para a gente conseguir colocar no programa do outro dia, então, de factuais do que aconteceu naquele momento. Então, a gente se cobra diferente. O que eu expus é assim, enquanto a gente está num ambiente coletivo, então foi o que o Danilo falou, a gente se encontra, a gente morre de rir, a gente faz uma semiterapia no começo ou no fim do programa, batendo papo, falando das experiências de cada um. Quando a gente está trancado em casa, você fica o tempo inteiro só trabalhando. É isso que eu estou dizendo. Quanto que essa pressão, não causada pelas empresas, que a gente tá se colocando, pode prejudicar a vida da gente, entendeu? Sim, e eu estava concordando com você. O que eu queria fazer é exatamente essa comparação, porque o que acontece? De verdade verdadeira, nunca houve separação entre vida pessoal e vida profissional, né? Mas as pessoas sempre tentavam deixar a sua vida pessoal para fora. Quando botava o crachá, tentava deixar para fora. Só que não há essa separação. E agora, isso ficou muito evidente, porque o escritório ficou dentro da sua casa. Você já não tem mais o ato ritual de pegar o ônibus ou pegar o carro e sair do escritório e ir para sua casa. Porque antes tinha isso, e você tinha esse desligamento. E agora não tem mais. Então, quando você fala que a gente está trabalhando 24 horas por dia, é porque a gente não tem mais esse ato ritual de sair. Então, parei agora, né, esse assunto e vou agora para a minha casa. Tinha esse respiro para você e hoje você não tem mais. E hoje o que as empresas estão buscando fazer, está todo mundo, qual que é a verdade? Está todo mundo trocando pneu com carro em movimento para tentar entender para onde a gente vai, né, Kátia? É verdade. O que acontece é, a gente tem uma responsabilidade. Eu costumo dizer que a gente não vai ter novo normal, a gente vai ter uma nova realidade. E este é o momento... o presente, o agora é o momento que a gente vai construir esse novo mundo. Como é que a gente quer construir esse novo mundo? É a responsabilidade dos empregadores, dos gestores, em conseguir estimular os seus colaboradores, assim, olha, hora tal você tem que parar. Olha, tem aqui o programa de Mindfulness. Olha, aqui tem essa roda de conversa online para você participar uma vez a cada 15 dias.
né? Precisa haver esse suporte, porque as pessoas, a gente não sabe o que vai ser depois da pandemia. Então, a gente precisa preparar emocionalmente todo mundo, né? Para ter essa musculatura emocional mais bem trabalhada, para quando acabar tudo isso, a gente está menos de frangalhos possível, sabe? Então vamos partir daí, Rodrigo, já que você é especialista em felicidade e bem-estar, não é? Primeiro, uma curiosidade pessoal mesmo, né? Quais atividades, quais ações, enfim, tudo, né? Às vezes de teoria mesmo, que você aprendeu com a vida, com a profissão, com a experiência que você tem de mais de 30 anos se dedicando a esses estudos, não é? O que você colocou em prática mesmo na sua vida desde o início da pandemia, buscando mesmo a felicidade e o bem-estar e também, né, Kátia e ouvintes, né, algumas dicas práticas mesmo, né, que a gente possa adotar mesmo em casa. Para se tornar mais feliz, no trabalho, para se tornar uma pessoa mais feliz e conseguir passar essa tempestade aqui de uma forma, um pouquinho mais tranquila. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? E felicidade, ela não é padrão. Cada um tem o seu jeito para ser mais feliz. É um conceito subjetivo. Então, cada um tem sua história, cada um tem o seu lugar no mundo. Quando a gente não tente copiar a fórmula do outro. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pode dizer. Né? Permita-se ser humano, aceite que tem uma hora que você não vai dar conta, não extrapole os seus limites. Respeite-se. Eu acho que essa é a primeira grande dica. Né? Depois, uma das coisas muito que eu fiz, mesmo isolado fisicamente, eu tentei manter o máximo possível de conexão com as pessoas importantes para mim, usando as redes sociais, usando os aplicativos de ligação, de vídeo, para ver as pessoas, mesmo que eu não pudesse encontrá-las, ver e falar com essas pessoas já me trazia um alento, né? Vou dizer que passear com o meu cachorro diariamente também foi uma fonte de afetos positivos para mim, porque, como eu disse, eu acabava, querendo ou não, mesmo mascarado, encontrando pessoas, e mesmo você acenando com a cabeça, com distanciamento, você via vida, né? E aí, cada um tem uma realidade, né, Danilo? É muito complicado você tentar padronizar isso, mas eu acho que quem puder fazer atividades físicas, pratique. Por que fazer atividade física? Né? Porque você também dispara no seu organismo neuromoléculas que vão te trazer bem-estar, né? E aí você começa a mostrar para você mesmo que você é capaz de movimentar e trazer movimento para a sua vida. Então, é sempre muito de dentro para fora. Eu acho que a felicidade, quando a gente fala que a felicidade ela é verbo, a felicidade ela é movimento, porque ela não é uma coisa, ela não é um direito divino, ela é um direito humano. Todo mundo tem direito a, mas ela também está muito, muito ligada à ação, ao movimento, né? À intencionalidade. Então, mesmo diante desses desafios todos, eu acho que uma das coisas que a gente vem buscando muito trabalhar é mantenha-se, na medida do possível, com esperança, com otimismo, busque olhar para o futuro e planejar coisas no futuro, porque isso é sempre uma vitamina que vai colocando a gente para superar esses desafios. Olha, sabe o que eu acho? Eu vou te fazer uma pergunta e queria que o ouvinte respondesse também agora junto com a gente. O que te faz feliz hoje, Rodrigo? Eu tenho são os meus projetos profissionais. Então, o que acontece? Por isso eu sonho, Kátia. Então, quando eu sonho, eu consigo sempre fazer projetos, assim, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, porque isso está ligado a uma coisa chamada propósito de vida, né? Então, a gente entende que a felicidade, ela está sempre baseada em duas coisas. Entre você ter os prazeres da vida, né? Que aí você tem essa coisa da amizade, é o hedonismo. É a amizade, é você poder comer uma coisa boa, você poder fazer viagens, que a gente está limitado nesse momento. E você tem essa questão mais eudaimônica, ou de um propósito na vida. Então, que são as coisas maiores que a gente tem. Nesse exato instante, o que tem me alimentado são essas coisas mais transcendentes, as coisas maiores que alimentam, assim, o meu futuro melhor. Então, assim, o que eu vou fazer amanhã? E eu vou construindo no passo que dá, né? Dia a dia esse caminho, isso sempre me motiva a querer enfrentar os desafios. Quando eu acordo, porque eu também acordo
Eu já falei assim, ai meu Deus do céu, não tá fácil hoje, mas eu tenho projetos que pretendem ajudar a sociedade, as pessoas ficarem mais felizes, as pessoas terem mais bem-estar. E eu falo assim, vambora, levanta a sacode a poeira, dá a volta por cima e vou. Vou te falar que essa é a grande verdade. Sabe o que me faz feliz ultimamente? O quê? Sair de casa, seja final de semana, ou quando a gente chega, eu e o Rodrigo trabalha, meu marido trabalha com a gente aqui na Band. Uhum. Eu saio, a gente fala, vamos tomar um sorvete? A gente vai andando na rua, olhando a natureza, olhando as pessoas que vão passando, tudo bem, com máscara, devidamente melados no álcool gel e tudo mais, mas a gente para, toma um sorvete sentado. Sabe aquela coisa de você escolher um lugar que está vazio, mas você sentar, conversar, sem ter que ficar pensando só enquanto que eu posso e eu tenho que planejar o meu futuro, mas eu vivenciar esses momentos que eram momentos bobos antigamente, quer dizer, para muita gente. É a gente chegar aqui um pouco antes e ficar eu e o Danilo conversando, a gente morre de rir, fala um sobre um pepino que está passando, o outro, fala bobagem, a gente ri, a gente chora de rir. Então, eu acho que, para mim, eu também tenho grandes planos, mas eu já aprendi que eu tenho que ter, Kátia, né? Acho que cada um tem que pensar da sua forma. Eu tenho que ter planos a curto, médio e longo prazo. E eu não coloco muitas expectativas nos meus planos, nos meus projetos a longo prazo. Porque nesse momento, o que eu aprendi, Kátia, com a pandemia, é que tudo aquilo que eu tentei controlar, eu não pude controlar. Então agora, se eu estou aqui com o Danilo, com o Rodrigo e você, ouvinte da rádio, eu só estou aqui. Eu não fico cutucando para ver outra coisa, pensando, o que eu vou fazer quando daqui a pouco o programa acabar. O daqui a pouco, para mim, ficou daqui a pouco. E eu era muito ansiosa, eu não vivia o presente. Eu estava aqui, mas estava pensando no daqui a pouco. E a pandemia me trouxe esse centro. Se eu estou aqui, eu só estou aqui. E pronto, e tudo bem, estou curtindo isso aqui, entendeu? Eu queria ouvir o Danilo. O que faz hoje o Danilo? E você, Danilo? Eu vou falar de você, Kátia. Não, olha, bom, a minha família está em Sorocaba, né, Rodrigo? Então também, claro, seguindo todos os cuidados, os protocolos, eu acabo indo para lá e ficando de máscara, né? Mas só de ficar um pouco com a família, né? Da gente ficar ali, ter um pouco de contato, porque eu moro sozinho aqui. Então é isso que a gente estava falando. A pandemia mexe mesmo com a gente, né? Então você ter ali, né, aquele refúgio ali, aquele colo, não é? Brincar com o Fred também e vir trabalhar, não é? Acho que esse também é o nosso combustível aqui, a gente tocando aqui o do bom e do melhor, eu também no Antenados, fazendo outras atividades também. Eu acho que isso é um momento também de gratidão, né? Porque se você parar para pensar que quase 14, 15 milhões de brasileiros estão desempregados e a pandemia agravou ainda mais esse cenário, não é? A gente, né, Kátia, que tem essa realidade hoje, tá? Empregado, trabalhando, não é? A gente precisa ser grato mesmo, né? E é um motivo mesmo de felicidade o trabalho, apesar de muitas vezes, né, Kátia? Às vezes as coisas não saem como a gente gostaria, a gente não tem controle sobre tudo. Mais de 80% das vezes não sai como a gente planejou, né? Mas a frustração faz parte, né? Mas faz parte, mas é um momento mesmo agora da gente colocar na balança e fazer mesmo essa análise, né, Rodrigo? Então acho que é a família e o trabalho também. Olha, a Kátia falou uma coisa tão importante para você conseguir ser feliz, que é o senso de presença. Você ter presença. Por que a presença? Porque você só constrói o seu futuro hoje. Né? Você viver, você poder sorver agora. Então, sair para tomar um sorvete, isso se chama-se savoring na psicologia positiva. Você sai para você saborear o momento. Sim, curtir, né? Para andar e tomar um sorvete. Para você ver a paisagem. Né? Porque daí você se conecta com o momento presente. Isso é muito importante. Quando o Danilo fala sobre ver a família, são os relacionamentos, como eu já falei, uma das maiores fontes de felicidade, de sentimentos positivos. E a gratidão. É difícil, muitas vezes, a gente entender na situação que a gente está vivendo agora, que a gente não pode entrar numa positividade tóxica, né? De ser grato, mas quando a gente consegue perceber das coisas boas que estão acontecendo para a gente, o fato de a gente ter uma rádio agora para ouvir, seja por pilha, seja pela internet, seja como for, a gente consegue agradecer essas pequenas coisas, a gente vai trazendo para a gente
o cérebro ele agradece e ele começa a encontrar soluções, ele começa a encontrar novos caminhos, né? Então, que aí eu volto àquilo que eu falei, cada um tem um jeito para encontrar a felicidade, né? E que em cada momento da vida você também tem um caminho, você tem um viés. Eu acho que é bem isso, mas a gente aprender a lidar com nós mesmos, né, acima de tudo, porque por mais que, tudo bem, o Danilo mora sozinha, mas eu moro com o Rodrigo, mas ver assim o que eu gosto de fazer e ao longo dos anos eu fui deixando um pouco para lá. Eu amo escutar música, eu amo escutar rádio. Então eu tenho escutado muito rádio, eu tenho escutado muita música. Assisto televisão, mas enquanto eu vou fazendo outras coisas, eu estou sempre com uma música, porque a música para mim me traz felicidade. Então, eu acho que a gente se reconectar com aquilo que é importante para cada um de nós, né, Rodrigo? Uma outra coisa que traz felicidade, o autoconhecimento. Sim. Você se autoconhecer, você conseguir falar assim, olha, realmente eu tive tanto tempo privado de fazer tal coisa, né? Como ouvir mais música. Então, eu vou ouvir música. Vocês podem ouvir a minha playlist, MPB Música Positiva Brasileira, né? Que tem nas plataformas digitais. Como que é? Explica direitinho isso aí, Rodrigo. Eu não entendi. Eu tenho uma playlist nas plataformas que chama MPB Música Positiva Brasileira. MPB? Música, ao invés de ser música popular brasileira, é música positiva brasileira. Ah, música positiva brasileira. Para melhorar o astral, é isso, Rodrigo? Então, são letras, são músicas que tem desde forró a MPB tradicional, né, que falam de sentimentos de resiliência, otimismo, amizade, ecologia. Não são necessariamente músicas animadas, mas são músicas que falam sobre sentimentos positivos, sobre a capacidade que o ser humano tem de resiliência, de superar os desafios. Ah, tem até esse aqui, tem até Cidade Negra, o Herê. Tem Cidade Negra, Matinho da Vila. Maraísa. Gente, tem de tudo. Alice Caymmi, tem Thiago York, Lenine, Milton Nascimento, a Sandy. Olha, é bem eclético. A Kátia já até afastou as cadeiras aqui, viu? Já começa. E sabe em casa eu faço isso mesmo, né? Porque qual que é a estrutura dessa playlist, né? É mostrar que você pode encontrar felicidade em todo canto. Eu tenho um projeto na internet que chama Felicidade em Todos os Cantos, no meu Instagram. Que aí eu falo sobre temas específicos, né? Então, última Felicidade em Todos os Cantos, eu falei sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu peguei músicas da popular brasileira que falam sobre natureza. E aí a gente vai falando sobre tudo isso e falando sobre conceitos de neurociência, de psicologia positiva, de bem-estar, né? Mostrando para as pessoas que, independe do estilo musical que elas ouçam, elas podem encontrar músicas que vão ajudar elas a repensar a sua vida. Não significa que elas não tenham que ouvir outros tipos de música, como sofrência. Mas né? Qual a música que para você hoje te faz relembrar esses momentos todos aí? Por exemplo? Olha, eu tenho uma música da Zizi pelo Gonzaguinha que chama Viver, Amar, Valeu. Viver, Amar, Valeu. Olha que legal. É uma música que ela fala de esperança, de acreditar que viver, que amar vale. Né? Ela fala, quando a atitude de viver é uma extensão do coração, é muito mais que um prazer, é toda a carga da emoção. É o encontro com um sonho que só pintava no horizonte e de repente diz presente, sorri e beija a nossa fronte, e abraça e arrebata a gente. É bom dizer, viver valeu. Esse é o início da música. Ela é linda. Enquanto você pensa a sua, vou falar a minha. Diga lá. A minha é a lista de Oswaldo Montenegro, que fala bem mais, faça uma lista dos grandes amigos que você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. E aí segue. Do Montenegro, que eu adoro, para ver o que de fato você deixou de fazer nessa lista de pessoas que eram legais para você, eram importantes e por algum motivo saíram da sua vida, e situações que você não quer mais também. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás.
Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não me encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Amores jurados pra sempre, você conseguiu preservar. E a sua, Danilo? Olha, Kátia, realmente, de verdade, não consigo pensar numa música aqui agora. Jura? Eu também tenho ouvido bastante rádio, nossos colegas todos aí da Band FM. É o sertanejão mesmo, a sofrência, como o Rodrigo falou aí. Não só, mas não consigo mesmo pensar numa música aqui. Vamos ver, quem sabe até o final do programa eu possa compartilhar uma aqui com o ouvinte, mas vamos colocar um trechinho, né, da Zizi Posse pro homenagem aqui ao nosso convidado, né, Kátia? Vamos ver, olha lá. É uma extensão do coração, é muito mais que um prazer, é toda a carga da emoção, que era um encontro com o sonho que só pintava no horizonte, e de repente diz presente, sorri e beija nossa fronte, e abraça e arrebata a gente. É bom dizer, viver valeu. Kátia Fonseca, no ar, na Rádio Bandeirantes, do bom e do melhor. Agora, você ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, do Bom e do Melhor, depois vai nas nossas redes sociais, @Kátia Fonseca, @Danilo Gobato. As suas redes sociais quais são, Rodrigo? É @Rodrigo de Aquino. @Rodrigo de Aquino. E aí fale pra gente qual a música que pra você retrata muito esse momento. Ou uma música importante pra você, com a letra que faz você refletir pra esse momento que você tá vivendo. Queria agradecer muito a participação, viu, Rodrigo? Amei te conhecer. Eu também amei. Muito obrigado pela oportunidade, pelo papo, que a gente pode falar sobre tantos assuntos, né? E cuidem dos pets. Isso sim, sempre, né? É verdade. Cuidem de vocês, usem máscara, álcool em gel, preservem os seus sentimentos positivos e também cuidem dos pets. Rodrigo, valeu, brigadão, hein? Beijo. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Até mais.